Olá, boa tarde para você, amigo internauta de Santa Cruz do Rio Pardo. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, a Cidade Online está no ar. Para você de Santa Cruz e toda a nossa região, nosso muito obrigado. 17 horas 34 minutos. Hoje, sexta-feira, dia 19 de maio de 2023. A partir de agora, as principais informações, notícias de Santa Cruz e toda a nossa região no Cidade Online, com as imagens ao vivo do alto aí, né, da nossa querida Vila Fabiano, Vila Madre Carmen, direto aqui do centro de Santa Cruz. Você vai notando o pôr do sol, o sol que vai se despedindo desta sexta-feira, de noite que vai chegando, né? E a temperatura vai caindo em Santa Cruz do Rio Pardo. Boa noite pra você, bom finalzinho de tarde. Como é que foi a semana? Foi tudo bem? Tudo legal? Tudo em ordem? Desejamos pra você um excelente final de semana também. Amanhã, sábado, feriado, né? O feriado municipal de sábado passado foi transferido para amanhã, sábado, dia 20, feriado em Santa Cruz do Rio Pardo. E a partir de agora, você fica com Cidade Online aqui na IBTV conectada com você. Mais de 30 mil seguidores na página da IBTV, trazendo notícias, informações, prestação de serviços, tudo isso para a nossa população de Santa Cruz e região. E no programa de hoje, nós vamos falar de saúde mental, viu, gente? Saúde mental, que é um tema muito importante e preocupante também nos dias de hoje, tá? Agradecemos aqui a presença do convidado de hoje, Dr. Eduardo Ursolino, que vem no programa de hoje para trazer informações, tirar as dúvidas. Portanto, você que está acompanhando o nosso programa, está chegando agora, sofre de transtornos, ansiedade, insônia, tudo isso, tem problema aí, né, de vícios, enfim, tantas outras coisas que vêm, de repente, nos dias de hoje, atrapalhando o nosso andamento, seja na vida profissional, na vida pessoal, tudo isso a partir de agora com o Dr. Eduardo Ursolino, que já está aqui no estúdio com a gente. E eu quero agradecer a presença do Dr. Eduardo Ursolino no oferecimento da Piscininha Alimentos no ar, Cidade Online. Os melhores momentos são repletos de memórias inesquecíveis. A lembrança daquele feijão saboroso na cozinha com amor. O feijão clarinho nos melhores momentos. É claro que só pode ser feijão Prêmio Piscinim. O feijão que dá gosto porque rende muito. Feijão Prêmio Piscinim. O feijão que dá gosto. Muito bem, vamos lá então para você que está com a gente na noite desta sexta-feira. Bem-vindos ao Cidade Online de hoje, viu? Sexta-feira finalizando a nossa semana e como, né, que diariamente, né, a nossa vida sempre muito corrida. Será que a gente está tendo tempo aí para a nossa família, para os nossos filhos, para a esposa para o filho, né? Será que estamos conseguindo desenvolver bem o nosso trabalho? E para discutir todos esses assuntos, ver o que é que atrapalha o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Nós convidamos aqui o nosso médico psiquiatra, doutor Eduardo Ursolino, e vamos falar sobre saúde mental. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa para falar de algo tão importante que é a saúde mental. Como eu já estou falando aqui na abertura do programa, nessa correria, nessa loucura do dia a dia, como é que as pessoas estão, como é que tem sido, né, esse trabalho do senhor aqui em Santa Cruz do Rio Pardo? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Doni, muito obrigado pelo convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço a presença de todas as pessoas que estão aí nos assistindo. E espero poder colaborar aí com informações que sejam úteis às pessoas que têm curiosidade sobre o assunto de saúde mental, que é muito interessante e imenso, né? Nós temos muitas coisas para falar sobre isso. Bom, no dia a dia das pessoas atualmente tem sido estressante, né? Nós vivemos aí um período de crise econômica no país, o mercado de trabalho ele está afunilado, né? Está complicado comparado com o mercado de antigamente. Nós vivemos aí um período em que as pessoas estão aí fazendo um uso exagerado de dispositivos eletrônicos, de celulares e outros tablets, etc. Então é um período aí muito difícil que gera... Nós vivemos um período pós-pandemia também, nós temos que lembrar disso, né?
Todos nós vivemos aí 2, 3 anos de pandemia, de isolamento social, né, de ruptura do convívio social e das atividades diárias. Então esse conjunto de fatores aí com certeza gerou um impacto na saúde mental das pessoas hoje em dia, e por isso é necessário aí que todos promovam autocuidado para que a gente possa viver bem. Tá aí, doutor Eduardo Ursolino, médico psiquiatra, né, dando aqui a introdução em relação à saúde mental, muito importante. Né? Depois da pandemia, nós tivemos então um avanço, um crescimento aí nesses problemas, principalmente depressão, aqueles comerciantes que passaram, né, dias terríveis, né, comércio fechado, não sabe como que vai pagar as contas, né, tínhamos funcionários para pagar, enfim, toda essa questão. Né? E depois da pandemia, então, o senhor acredita que a saúde mental da população ficou ainda pior? Olha, houve uma onda, né, de transtornos mentais, né, de aumento drástico do número de casos psiquiátricos no período da pandemia, aí, em 2020, 2021, né? E houve aí, isso foi constatado, né, através de estudos, houve aí no período pós-pandemia, isso começou a diminuir, tá? Conforme as pessoas passaram a retornar às suas vidas normalmente, né? Voltar a socializar, voltar a realizar seu trabalho no verdadeiro local dele. Então as pessoas começaram a normalizar suas atividades diárias, e isso promoveu aí uma melhora da saúde mental. Porém, ainda tiveram aquelas pessoas que mantiveram o quadro. Então tem gente até hoje, tem paciente até hoje que que desenvolveu uma depressão no período da pandemia e até hoje está apresentando sintomas. Tem pacientes que desenvolveram transtornos de ansiedade que até hoje mantêm sintomas também. Houve as pessoas que sofreram com o luto, né, com a perda de um ente próximo. Então também aí até hoje sofrem. As pessoas que perderam o seu comércio, que foram à falência, tiveram um prejuízo grave econômico, financeiro, também aí estão sofrendo consequências psíquicas até os dias de hoje. Então nós temos aí as marcas da pandemia que ela nos deixou e até hoje permanece aí. Agora, doutor, como tratar tudo isso, né? A questão aí que a gente começa a notar alguns sinais da depressão, mesmo que passamos a pandemia, superamos, né? A gente tem que dar aquele ufa, né? Graças a Deus eu tô bem, tô vivo, né? O comércio tá indo bem, tá dando volta, né? A volta por cima, quem vivia de eventos está voltando, né? Mas ainda assim as pessoas que ficaram com esses sinais, né? O que deve fazer aí, né? Procurar aí um médico psiquiatra, no caso, né? O senhor aí como um bom profissional que tem sido aqui na cidade, né? E qual o primeiro passo que o senhor dá com esses pacientes? Bom, essas pessoas elas devem buscar ajuda profissional o mais rápido possível. É muito importante a gente ressaltar que a pessoa ela não deve esperar, não deve demorar para buscar ajuda. Tá? O quanto antes o transtorno mental for tratado, melhor é a evolução do tratamento. Tá? Aquelas pessoas que demoram para buscar ajuda vão ter aí uma evolução mais complicada. Vai ser mais difícil de tratar, vai precisar de doses mais altas de medicação. Então, quanto antes se deve buscar ajuda, tá? Ajuda profissional, ajuda com um psicólogo, com uma psicoterapia, ajuda com um médico psiquiatra, se for necessário, se for indicado, né? Essa pessoa ela deve ter conhecimento dos autocuidados, dos hábitos, das medidas que ela deve adotar de promoção à sua saúde mental, né? Então, quais hábitos de vida ela deve realizar para ela ter uma boa saúde mental e ter uma boa qualidade de vida. Então, as pessoas que sofreram aí, que passaram por esse trauma emocional da pandemia e apresentam sinais, sintomas, resquícios até os dias de hoje, devem buscar ajuda quanto antes. Tá aí, doutor Eduardo Ursolino, médico psiquiatra aqui em Santa Cruz. A gente vai passar o telefone, sempre que a gente coloca aí a postagem do doutor aqui na IBTV, bomba, né? É um sucesso aí. E eu já faço essa pergunta também para o senhor. Como é que o senhor se vê tão querido aqui em Santa Cruz, né? O senhor atende hoje só em Santa Cruz Rio Pardo? Eu atendo somente em Santa Cruz. Uma vez por mês, um sábado do mês eu atendo no CAPS lá de Chavantes, tá?
Mas o resto dos dias eu atendo exclusivamente aqui em Santa Cruz. É um lugar, uma cidade que me acolheu de braços abertos. Fui muito bem recebido aqui por todos. Eu tenho um carinho enorme por todos aqui. Procuro exercer o meu trabalho da melhor maneira possível, da forma mais ética possível, né? E procuro dar o meu máximo para ajudar o paciente, né? E espero poder colaborar aí com uma melhora da saúde mental da população de uma forma geral. A gente fica muito feliz quando a gente ouve alguma palavra de reconhecimento das pessoas, né? Eu fico muito contente, muito feliz e é isso. O importante é a gente procurar melhorar cada dia mais. Agora, doutor, quando se fala de ir ao psiquiatra, muitas pessoas têm ainda aquele preconceito, mesmo quando vai ao psicólogo, psiquiatra, né, nem se fala, as pessoas têm aquela... como quebrar esse tabu, né, esse preconceito do que as outras pessoas vão dizer, né? Ah, você está indo no psiquiatra, você está louco, é isso, aquilo. E também as outras pessoas, né? Aliás, as pessoas quando procuram ou pensam em procurar um psiquiatra, elas ficam naquele medo do medicamento, medo de ficar viciado, medo de que vai ficar dopado e o médico, o psiquiatra vai passar aquele medicamento e não vai sair mais aquilo, a pessoa fica com medo de ficar dependente o resto da vida naquele medicamento. Bom, infelizmente a psiquiatria ela é uma especialidade médica muito nova, tá? Ela tem muito pouco tempo ainda comparado com as outras especialidades. Então, ela é uma especialidade que ainda sofre de preconceito e de estigma por parte da população, né? A população, grande parte da população ainda não entendeu, né, o que é uma doença mental. Tá? Então, muita gente ainda tem aquela ideia antiga de que quem vai ao psiquiatra está louco, né? De quem busca uma internação hospitalar porque está esquizofrênico e vai para um manicômio, né? Que a medicação ela vai deixar a pessoa sonolenta ou vai deixar a pessoa salivando. Tá? Então são ideias antigas, estigmatizadas, né? Hoje em dia todos nós estamos sujeitos a precisar de um cuidado em saúde mental, de um profissional, né? Todos nós estamos sujeitos a precisar de uma psicoterapia ou de uso de uma medicação, de um antidepressivo, né? De um ansiolítico, né, para controlar as nossas ansiedades, nossas angústias, para regular o nosso humor, para ter uma qualidade de sono melhor, né? Então, o medicamento, ao contrário do que muitos pensam, promove aí uma melhora da qualidade de vida, né? E os antidepressivos, é muito importante a gente informar isso, muita gente tem a ideia errada, a ideia falsa de que o antidepressivo causa dependência. Ele não causa, isso é mito. Tá? O antidepressivo, ele não causa dependência, não causa nenhum dano à nossa saúde. Então, muito pelo contrário. Como eu falei anteriormente, os transtornos mentais, quando não tratados, né, ansiedade, depressão, quadro psicótico, quando não tratados, ocorre agravamento dos sintomas. Ocorre uma cronificação do quadro. Isso dificulta o tratamento, né, como eu falei. Então, a medicação, a gente pode considerar que ela é um fator de proteção à nossa rede de neurotransmissores. Certo? Então, a pessoa não precisa ter medo de fazer uso da medicação quando há indicação. Certo? Ela só deve fazer isso, ela só deve seguir as orientações de um médico e não fazer isso por conta própria. Uma outra questão que a gente vê muito, né, que o senhor já falou aí algumas vezes já durante, né, no início agora da nossa entrevista, sobre a questão da ansiedade. Muitas pessoas ansiosas hoje, né, uso do celular, não consegue dormir, fica ali. Quais são, né, esses principais sinais de ansiedade que a pessoa ela tá com ansiedade e ela deve procurar ajuda? Porque às vezes ela é ansiosa, ela não sabe, né? Come a unha, fuma um cigarro atrás do outro, é café, é celular e não para e fica agitada, né? E ela não percebe que ela tem toda uma ansiedade já fora do controle, né, doutor? Exatamente. É importante a gente ressaltar aqui que é normal sentir ansiedade, tá? Todos nós temos ansiedade. A ansiedade ela é um mecanismo de defesa que nós temos que é necessário para a nossa sobrevivência. Ela é um mecanismo fisiológico, tá? A gente precisa dela. Então, por exemplo, se eu tenho uma prova para realizar, eu vou ficar ansioso. Essa ansiedade faz com que eu me prepare com antecedência para que eu esteja na hora da prova seguro e consiga ter um bom desempenho. Então, eu preciso da ansiedade para tomar medidas, para tomar providências, para me proteger de uma determinada situação de perigo ou de alerta. Quando que a ansiedade deixa de ser normal e passa a ser patológica? Quando ela ocorre de forma exagerada, de forma excessiva, ao ponto da pessoa desenvolver sintomas psicológicos como irritabilidade,
uma preocupação excessiva, medo, sofrimento antecipatório ou até mesmo sintomas físicos, como tensão muscular, dores no corpo, aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, sudorese, náusea, cansaço, entre outros. Então, aí a ansiedade deixa de ajudar e passa a causar um prejuízo nas atividades diárias, na realização dos nossos trabalhos e também no nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, a partir do momento que a ansiedade interfere nesses aspectos da nossa vida, ela passa a ser considerada patológica e está indicado aí um tratamento medicamentoso para que esse paciente tenha uma melhora e possa retomar sua vida. E reduzir um pouco, né? O doutor, quando as pessoas ficam, né, geralmente nessa região fica tudo duro, tudo tenso, aí é estresse misturado com ansiedade, misturado com tudo, e isso é mito ou é verdade mesmo? Isso é verdade, tá? A ansiedade promove a tensão muscular, né? Então a pessoa fica enrijecida, com a musculatura enrijecida, né? Fica tensa, fica endurecida. Então isso é um dos sintomas que compõe aí um quadro ansioso. E também, né, lembrando que além, né, dessa tensão, né, na parte também da coluna, quando vai fazer aquela massagem, está tudo duro, tudo, né, cheio de nozinho ali nos nervos, né? Exatamente. O massagista, na hora, ele percebe, fala, você é uma pessoa tensa, você é uma pessoa ansiosa, além da pessoa talvez não estar realizando suas atividades físicas diariamente, né, como deveria, ele percebe que a pessoa está tensa, estressada e ansiosa. Doutor, outra pergunta, dupla personalidade, ela existe mesmo? Pessoa, eu não sei se é o termo correto, se tem alguma coisa a ver com transtorno bipolar, a pessoa uma hora está de um jeito, daqui a pouco dá o famoso 5 minutos, já arrebenta tudo, já chuta o pau da barraca, já acabou com tudo. É transtorno bipolar ou é dupla personalidade isso? A gente chama de transtorno bipolar. Esse termo dupla personalidade a gente não costuma utilizar. E isso não existe, então? Existem outros tipos de transtorno em que a pessoa adota uma personalidade diferente, né? O transtorno factício, né? Onde a pessoa adota uma personalidade diferente de quem ela é. Agora, é diferente da bipolaridade. Na bipolaridade, a pessoa tem mudanças de humor. Então, o humor dela... Muito rápido. Essas mudanças, esses episódios que oscilam entre depressão ou euforia, que nós chamamos de mania, podem ser mais duradouros aí, podem durar até dias ou até meses, né? Então, o transtorno bipolar nada mais é do que mudanças de humor. Existe também, na verdade, existem diferentes tipos de transtorno bipolar, né? Existe aquele que é um ciclador mais rápido, que a gente fala, como você falou, tem mudanças mais abruptas, né, do humor, e tem aquele que tem o transtorno bipolar mais clássico, onde os episódios de depressão ou de euforia permanecem por mais tempo. Tá aí, doutor Eduardo Ursolino aqui no Cidade Online. Para você que está acompanhando aqui o nosso programa, muito obrigado aos nossos amigos internautas de Santa Cruz do Rio Pardo. Quem quiser mandar sua pergunta aqui para o doutor, fique à vontade também, tirar as suas dúvidas, tá certo? Agora 17h38. Agradecemos aí aos nossos internautas que estão nos acompanhando. Vai deixando aqui, né, os nossos os seus comentários, né? A minha esposa está falando aqui que precisa aí, tá falando que o Doni é bipolar. Não sou bipolar, né? Você que está dizendo, né? A esposa falando que eu sou bipolar ao vivo aqui. Obrigado, viu? Olha só, você precisa ir, né? Porque tem pessoas que sofrem de aquela ansiedade, como o senhor já falou, a pessoa que programa uma viagem, né, doutor? Aí ela fica pensando na viagem o tempo todo e quando chega no local que ela queria, ela já está pensando na volta. Tudo isso é ansiedade, né? Não consegue estar feliz em lugar nenhum, né, doutor? Exatamente, tudo isso é ansiedade. Então, essa pessoa tem uma viagem para fazer, ela fica pensando, ela fica preocupada, com medo de esquecer alguma coisa, ela começa a arrumar a mala dela com antecedência, né? E ela passa a ter sintomas físicos, sintomas psicológicos, né? Prejuízo de concentração, que é muito comum, prejuízo de memória.
e isso gera um prejuízo na vida. Doutor, já cortando o senhor rapidinho, teve um filme da Netflix, não sei se o senhor viu, chama-se Toque Toque, né? Não sei se o senhor chegou a ver. Cada paciente tem aí um transtorno. Tem aquela pessoa, né, que vai até o consultório, antes dela chegar no consultório, ela já voltou 10 vezes em casa para ver se fechou a janela, para ver se desligou o gás, né? Aí tem aquele que não pisa nas listas. Tudo isso é fictício lá no filme ou realmente existe esse tipo de comportamento também? São transtornos também, doutor? E dá para ser tratado? Esse tipo de comportamento é clássico do paciente portador de transtorno obsessivo compulsivo, né, que é o TOC, relacionado à verificação. E dentro do TOC há vários... Sim. Há o TOC relacionado à limpeza e organização, há o TOC relacionado à verificação, que a gente citou agora, há o TOC relacionado a alinhamento, simetria. Então nós temos diferentes tipos de TOC, sim. Essa questão do alinhamento e simetria, a pessoa ela tem TOC, ela não pisa realmente onde tem numa faixa de pedestre, por exemplo. Isso, ela não pode pisar na linha, ela não pode ver um quadro desajustado. Ele fica ajeitando tudo. Exatamente. Cada paciente tem o seu tipo de ritual, né? Cada caso é um caso. Então, quando a gente fala desses vários tipos de comportamento, a gente acha que só o outro tem problema, né? Eu sou normal, o fulano tem problema, o ciclano é doido, aquele. Mas, na verdade, cada um tem alguma coisa, né, doutor? Olha, eu estou para dizer que todos nós aí temos algum sinal, algum sintoma que predomina, né? Pode não chegar a ser um transtorno, aquilo pode não chegar a... Mas é um sinal de alguma coisa. É um sinal de alguma coisa que todos nós temos, com certeza. Agora, outra questão, mania de perseguição, né? Todo mundo me persegue, ninguém gosta de mim, isso já é mais voltado para depressão, uma pessoa muito carente demais, carente ao excesso, isso é rejeição, o que é? Olha, mania de perseguição, delírio persecutório, ele pode estar presente em diversas psicopatologias, né? É muito comum na esquizofrenia, tá? O paciente está persecutório, tá? Porém tem que estar associado com outros sintomas para a gente considerar. Pode estar presente no bipolar, num episódio maníaco com sintomas psicóticos, ou um episódio depressivo também com sintomas psicóticos. Pode estar presente na própria depressão, tá? Ou no paciente com uma ansiedade muito intensa, que ele passa a ter ideias de referência, ele passa a ficar neurótico, ele acha que todos estão olhando para ele, todos estão falando dele. Então, isso pode estar presente em vários quadros, é necessário uma investigação completa para a gente poder fazer um diagnóstico de forma correta e poder seguir o tratamento de forma correta também. É a pessoa que mente compulsivamente, doutora. Ele vai mentindo, porque aí ele fez uma mentira, precisa fazer outra e vai indo, e aí até ele mesmo acredita na mentira dele, né? Isso se torna doença também? O cara, quando mente demais, inventa, vive num mundo de ilusão? Sim, existe um transtorno que se chama mitomania. Mitomania? Onde o paciente conta mentiras, histórias falsas, normalmente para se exaltar. Normalmente são pacientes que sofrem aí de um sentimento de inferioridade e eles precisam contar... Ficar provando o tempo todo que está bem, que está tudo lindo, maravilhoso. Exatamente. Então eles agem, eles mentem de forma inconsciente, de forma absolutamente natural, né? E quem escuta acredita porque a pessoa conta esse tipo de mentira nitidamente, né? Sem nenhuma expressão de medo, né? Então, esses pacientes sofrem de um transtorno e devem ser tratados com psicoterapia. Aproveitar que o doutor está aqui, a Eliane Santos, socorro, eu tenho tudo, morri, deu risada aqui. Eliane, obrigado aí por estar acompanhando a gente. Fique até o final, se quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade. Doutor, mãe super protetora, protege demais o filho, tem medo do filho cair, tem medo do filho ficar doente, tem medo do filho apanhar na escola, tem medo de tudo. Ela consegue passar isso pro filho, o filho fica ali. E porque a gente tem que viver também, né? A gente foi... criança, caímos, brigamos, apanhamos, aprendemos. Como que é essa questão? Chega a ser um transtorno também, essa superproteção da mãe? Estraga o filho, doutor? Bom, essa superproteção ela não é boa, tá? Não chega a ser um transtorno. Somente o sinal o comportamento superprotetor não chega a ser o transtorno. É necessário outros sinais e sintomas associados.
mas isso não é nada bom para o filho, né? Está comprovado que filhos de mães superprotetoras são pessoas mais ansiosas, mais inseguras, são pessoas mais dependentes, são pessoas que têm dificuldade para tomar uma iniciativa na vida, né? E são pessoas que têm dificuldade para lidar com críticas, com julgamentos negativos, né? Avaliações negativas. Então isso não é bom, tá? Tem que haver um meio termo ali entre o cuidado da mãe perante o filho e a superproteção. O filho ele tem que se manifestar também para realizar as coisas dele, e não a mãe ter que fazer as coisas para ele. Tá aí, doutor Eduardo Ursolino. A Beatriz está aqui falando, doutor, que acompanhou uma matéria, né, uma nota que o senhor até compartilhou sobre a soltura de alguns maníacos. O senhor tem alguma informação? Até inclusive, baseado na postagem do senhor, entrei em contato com o Ministério Público aqui da cidade, doutor Marcelo Saliba, que me atendeu. Falei com alguns outros profissionais também, mesmo porque antes da gente soltar aquela matéria, eu fiquei até com medo. Se eu soltar uma matéria dessa, vai colocar a população em pânico. Mas, vindo do senhor, a gente sabe que é uma fonte quente, né, responsável. E explique para nós, né, mesmo porque tem lá o selo da Associação Brasileira Médica, isso tá para acontecer, doutor? Isso, exatamente. Está para acontecer o fechamento de, se não me engano, 2 hospitais de custódia, né, que nós temos aí no nosso país, que são hospitais que abrigam pacientes que se encontram em medida de segurança, né? São pacientes com alto risco de periculosidade, pacientes com alto risco à população, à sociedade, né? Que são pacientes que cometeram crimes graves, né? Mesmo que sejam portadores de transtorno mental, esses pacientes não têm condições aí de conviver em sociedade, portanto devem permanecer nesses hospitais de custódia, de medida de segurança. E, infelizmente, tá para acontecer aí o fechamento desses leitos, desses pacientes que vão receber alta. Se não me engano, são cerca de 5.800 pacientes, vão receber alta e conviver em sociedade. Nós temos aqui na nossa região, aqui no interior de São Paulo, temos algum assim? Mais próximo da gente? Que eu saiba, não. Então estamos longe. Espero que sim. Né? Mas e aí esses pacientes, apesar desses surtos, tudo, na verdade, cometeram crimes, então, né? Exatamente, eles cometeram crimes. Como o senhor bem falou, não tem condição de estar convivendo na sociedade. Exatamente, cometeram crimes, como por exemplo o maníaco do parque, é um deles, tá? Cometeram crimes graves de assassinato, estupro, entre outros. E mesmo que sejam portadores de transtorno mental, eles não têm condições de conviver em sociedade. Doutor, até que ponto a psiquiatria estuda e entende essa questão do maníaco, do criminoso? Né? Porque a pessoa, né, em sã consciência, ela não toma umas atitudes como essas, né? Por exemplo, essa semana nós demos aqui uma notícia de um rapaz de 21 anos que pulou o muro da casa de uma idosa de 73 anos, né? Eu não sei se estava sob efeito de drogas, enfim, mas ele tentou estuprá-la. Né? Não dá para dizer que é normal. O senhor acha que isso é distúrbio? O senhor acha que isso é efeito da droga? É um tratamento, apesar que já permaneceu preso? O que a psiquiatria, até que ponto nós vamos entender que tá dentro aí de sabe o que está fazendo ou está fora da casinha, está fora de si para ter umas atitudes como essas? Bom, existe uma especialidade dentro da psiquiatria, que é a psiquiatria forense, né, que trabalha com a parte legal da psiquiatria. E nesses casos, dessas pessoas que cometem um crime dessa forma, elas passam por uma avaliação com um médico perito, né, pode ser um psiquiatra forense ou um outro médico perito, que vai avaliar a sanidade mental do paciente antes do crime, no momento do crime e após o ocorrido. E baseado, né, nesse estudo cronológico, né, do quadro mental do paciente, esse profissional vai constatar através de um laudo se esse paciente ele é
imputável, ou seja, ele deve ser responsabilizado pelo que ele fez, ou se esse paciente é parcialmente imputável, né? Ou se ele tinha uma condição parcial aí de entender e... Saber o que está fazendo. Exatamente, né? Entender e determinar seus atos de acordo com o seu entendimento, ou ele pode ser inteiramente incapaz de compreender o que estava acontecendo, e nesse caso ele é inimputável. Então, existe o psiquiatra forense que faz esse tipo de avaliação e fornece esse tipo de laudo. Porque a sociedade fica naquela, né? Até quando nós vamos aguentar, inclusive o senhor está comentando sobre esse possível fechamento de hospitais e cerca de 5 mil pacientes aí, né, que podem ser liberados, podem ser soltos e não estão aptos a conviver em sociedade. E aí a sociedade fica até que ponto vão entender que está com problema, se tinha, se não tinha. Por exemplo, né, a gente sabe também de casos das pessoas sob efeito do uso da droga acabam furtando para, né, vender ali os produtos e matar o seu vício, né? Vender para comprar a droga, né? E as pessoas ficam tentando entender até que ponto. Nós tivemos recentemente também um caso lamentável na cidade, eu acredito que o senhor tenha acompanhado, o caso do crime de vilipêndio, né? A pessoa que pulou ali no cemitério aqui de Santa Cruz, a ponto de tirar um cadáver, né, da sepultura e tentar ali, sei lá, né, se relacionar ou não, enfim, né, cabe aí a perícia concluir este caso. Mas aí a gente fica tentando entender até que ponto a pessoa está fora de si, é um transtorno, não é? Aí é esse caso que o senhor está dizendo que é o psiquiatra forense que vai colocar aí se é ou não, é isso? Exatamente. Se é ou não um transtorno. Exatamente. O psiquiatra forense vai constatar se ele tem ou não um transtorno mental, se no momento do crime ele tinha condições de entender, de compreender o que estava fazendo, ou se não tinha condições nenhuma, né? E mesmo tendo esse transtorno, aí entra essa questão desses hospitais. Ele deve permanecer preso, porque não dá para conviver em sociedade. Bom, se o paciente pode estar num surto psicótico, né, e pode cometer um delito, né? Porém, ele pode apresentar uma melhora do quadro, né? Isso pode ser através de avaliações periciais, ele pode se constatar uma melhora do quadro e ele pode voltar a viver em sociedade e ele deixa de ser responsabilizado, né, pelo que ele fez. O caso da Suzane Richthofen, por exemplo, todo mundo acha um absurdo, foi liberada, mas como é que a sociedade entende? É complicado a sociedade aceitar, né? Complicadíssimo, né, a sociedade aceitar. Ela cumpriu um bom tempo aí de cadeia, né, mas ela já foi, não sabia, ela já foi liberada? Aparentemente liberada, já está na... O caso dela... inclusive eu até assisti um documentário. Sim, ela tem também da Matsunaga, né? Exatamente, Vanessa, Suzana Richthofen, né? Suzana Richthofen, que eu falei. Isso, o caso dela é bem clássico de uma sociopatia, né? É uma pessoa que não tem remorso, não tem sentimento, não tem empatia pelo próximo, né? Então, o caso dela, a gente nota pelo discurso dela, pelos depoimentos dela, que ela é um quadro clássico aí de uma sociopata. O sociopata, ele, de forma alguma, ele não é isento de culpa, né? Ele não é isento de sua responsabilidade. Não, né? Chega a ser um transtorno, né? Faz parte da característica da... É um transtorno de personalidade. Sim. Porém, os transtornos de personalidade a gente não pode... Ela está consciente, ela sabe o que ela está fazendo. Exatamente. Né? Ela não tinha um comprometimento do seu entendimento, né? E por isso ela deve receber as punições que são cabíveis. Tá aí, doutor Eduardo, muitos assuntos aqui para a gente falar, né? Esses casos que se tornaram repercussão nacional, né? Chama bastante atenção, né? Tem o caso lá da filha lá de São Bernardo, ela com a namorada que acabaram matando a família toda, né? Para ficar. Isso tudo, a ganância, até que ponto também a ganância vai entrando na psique, né? Da pessoa, né? O doutor... Até mesmo a própria Bíblia, não sei até que ponto a psiquiatria vai com a Bíblia, mas a própria Bíblia fala que, não que o dinheiro faz mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí acaba que a pessoa passa por cima de várias coisas, né, doutor? E acaba se revelando. Com certeza. A maioria desses crimes que a gente vê sempre tem um interesse financeiro por trás, né? Grande parte deles. Ou uma necessidade de poder, de ganância, né? Então, infelizmente, o ser humano ele tem essa
esse traço, ele se rende aí, ele tem uma tendência a se render à necessidade do poder, né? A gente vê aí políticos aí com graves transtornos de personalidade, de sociopatia, que ocupam cargos públicos aí, né? E praticam atos de corrupção que envolvem milhões, que tiram milhões de uma sociedade que sofre aí, de necessidade de leitos em hospitais, entre outras coisas, né? Então, e essas pessoas não têm remorso nenhum, né? Então, infelizmente, o ser humano ele tem essa tendência a se render à necessidade do poder. Aí, doutor, quero agradecer aqui mais uma vez a Eliane. Parar o medicamento de uma vez tem riscos, doutor? E a Regina Marques está falando aqui, doutor Eduardo, um dos melhores profissionais com quem já trabalhei. Grande abraço, Regina Marques mandando um abraço para o senhor. E a pergunta da Eliane é a seguinte: parar o medicamento de uma vez tem riscos? Com certeza. A interrupção da medicação ela deve ser feita junto ao médico, né? Existem critérios que nós usamos para poder suspender uma medicação. Então, esse paciente ele tem que estar estável durante um determinado período de tempo. Tá? E esse tempo vai depender do número de episódios que esse paciente apresentou no decorrer da vida dele. Tá? Então, o paciente deve procurar um profissional ao invés de fazer a interrupção do tratamento por conta própria. Não pode tomar por conta própria e nem mesmo cortar por conta própria. Exatamente. A gente tem um grande número de pacientes que recaem por interromper o tratamento por conta própria. E essa retirada ela é sempre feita de forma gradual, de forma lenta, com muito cuidado para que o paciente não tenha reinício dos sintomas. Tá aí, então espero que tenha respondido aí a pergunta da Eliane. Obrigado, Eliane, pela pergunta aí que você mandou, né? Doutor, é isso, né? Um outro caso que tem destruído famílias, né? O vício. E aí, dentro do vício, doutor, nós temos aí a questão de bebidas, temos a questão das drogas, né? Que são inúmeras drogas hoje. E temos também o vício, né, do jogo, né, que pouco se fala, né, mas, né, eu tenho conhecimentos aí sobre pessoas que sofreram muito questão do vício de jogo, drogas, né, tem o vício por sexo, pornografia, enfim, o vício. Por que a pessoa é viciada, doutor? É o hábito, né, o cérebro da gente é hábito, cria-se esse hábito de fazer algo com frequência, com certa frequência, e aí você acaba viciando o seu cérebro naquela repetitiva função, né? Seja na droga, seja no sexo, tudo que vai te causar euforia, é isso? Bom, como você falou, nós temos aí a dependência por álcool, drogas, nós temos a compulsão sexual, nós temos o jogo patológico, né? Diversos tipos aí de dependência que todos eles envolvem o mesmo mecanismo no cérebro, que é o mecanismo que nós chamamos de sistema de recompensa, que é uma região cerebral responsável por promover sensação de prazer, de bem-estar. Então, quando a gente realiza um desses atos, ou qualquer outro hábito prazeroso, a gente tem uma ativação do sistema de recompensa. Ocorre uma liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável aí por promover prazer. Tá? Quando esse mecanismo é liberado repetidas vezes, nos momentos em que a pessoa não está realizando aquela atividade, ela passa a ter uma necessidade intensa de realizá-la, ela passa a ter aí um sintoma desconfortável, uma abstinência, uma necessidade de realizá-la novamente para obter um alívio, né? Para se sentir mais calma, para aliviar a sua ansiedade. Então, todas essas compulsões envolvem aí esse mesmo mecanismo. E o tipo de compulsão que a pessoa vai realizar na vida dela vai depender aí de questões genéticas, né? Vai depender de questões ambientais, das vivências que ela teve na vida. Histórico de vida, histórico de vida. Os traumas. Né? Exatamente, da infância dessa pessoa. Quanto mais cedo essa pessoa realiza esses atos, essas compulsões, maior é a probabilidade dela desenvolver a dependência, né? Então, uma criança que tem hábito inadequado de se alimentar, que come muito alimento gorduroso, ela vai ter uma maior chance de desenvolver a compulsão alimentar.
ou uma criança que foi exposta a atos sexuais na infância também vai ter essa maior predisposição. Então tudo depende da genética associado às vivências que essa pessoa teve na infância. Uso de droga, quanto mais cedo a pessoa começa a usar droga, ou quanto mais cedo a pessoa começa a beber, né? Tem criança de 12 anos que já toma bebida alcoólica. Também essas pessoas vão ter maior chance de desenvolver dependência. Tá aí, e a gente nota, né? É sexta-feira hoje, vamos tomar uma cervejinha. Como definir isso? Eu posso tomar uma cervejinha, vou tomar 4 cervejinhas na hora que chegar em casa, vou ficar de boa com a minha esposa e tal. E como definir aquela pessoa que não pode nenhuma latinha de cerveja, porque da cerveja pode cair ali no corotinho, na cachaça e ficar jogada aí às margens das ruas, virar aí, né, um morador de rua, um pedinte, né? Enfim, porque tem pessoa que se tomar uma famosa cachaçinha, para ele não dá nada. Já no outro vai causar um estrago, né, doutor? Por que em algumas pessoas tem pessoa que consegue levar? Isso é o autocontrole, ele consegue, ele fica de boa. Tem pessoa que toma 1, 2 latinhas já perde a reta. Agora tem gente que toma uma caixa de cerveja e não acontece nada, né? Como é que cada caso é um caso, cada pessoa é uma história, é isso? Exatamente, cada caso é um caso, tá? Cada pessoa tem... E como dizia a mãe, né? Você não é todo mundo, né? Exatamente. Um cérebro não é idêntico ao outro, tá? Então pessoas que têm esse sistema de recompensa que eu citei, mais sensíveis, né? Que hiperativam com mais facilidade, né? Que tem uma maior predisposição a desenvolver dependência. Tem pessoas que não têm essa predisposição. Então a pessoa ela tem um autocontrole, ela consegue beber moderadamente nos finais de semana, né? Então cada caso é um caso. Aquela pessoa que faz uso de bebida alcoólica exagerado ao ponto de ter um prejuízo na vida, um prejuízo no trabalho, aquela pessoa que chega atrasada no trabalho, tem uma queda do seu desempenho, tem um prejuízo do seu relacionamento, nos seus relacionamentos sociais, separação, brigas em casa, né? Aquela pessoa que tem uma fissura intensa, sintomas de abstinência, sintomas físicos, gasta a maior parte do seu tempo em busca da substância. Essa pessoa ela tem um quadro aí característico de uma dependência. E essa sim não pode nem chegar perto dessa determinada substância que aí vai dar uma recaída, né, doutor? Exatamente. Essa pessoa ela deve trabalhar esse autocontrole diariamente. Vamos falar sobre as diferenças aí. Não sei até que ponto os seus pacientes ou pais, mães procuram o seu consultório para tentar solucionar esses tipos de problema. Maconha, ela desacelera, né? O cara fica mais calmo, mais zen, o cara, né? Como diz aí o ditado, chapadão, de boa, né? Por que a maconha ela dá essa calmaria aí na pessoa? Já, por outro lado, a cocaína já acelera, né? Qual que é essa diferença? Bom, lembrando que a maconha também faz mal aí para a pessoa. Exatamente. Todas as substâncias psicoativas são prejudiciais. A cocaína, ela tem uma ação direta na dopamina, nessa substância que eu falei. Ela turbina aí o cara. Isso, ela tem uma ação intensa na liberação de dopamina. Então a pessoa tem aí um quadro de euforia, um quadro de agitação, de inquietude, uma diminuição de apetite, a pessoa fala demais, o pensamento dela fica mais acelerado, né? Ela tem um quadro de insônia. E o cara que faz o uso, ele se engana achando que aí a sua habilidade ele fica até melhor fazendo, né? Caso quando é o jogador de futebol parece que joga melhor, o cara que é cantor está cantando melhor. É uma enganação, né? A princípio dá essa sensação de que ele está mais potente, ele está até melhor naquilo que ele faz. Mas depois tem um preço, né, doutor? Isso, essa é uma falsa impressão de que a pessoa tem, de que ela vai ter uma melhora do desempenho dela com o uso da droga, né? Então tem gente que gosta de fazer uso para conversar melhor no evento. Tem jogador, nós temos história de jogadores de futebol, Maradona, por exemplo, que fazia uso para entrar em campo, né? Enfim, artistas musicais, tem diversos que fazem uso também para se apresentar, né? Ou para ficar mais tempo acordado. Bom, talvez no momento ali ele até tenha algum desempenho acima do normal, mas depois ele tem um efeito rebote, tá? Ele tem dá um vazio enorme. Exatamente, um sintoma de depressão, de vazio, de desânimo,
né? Um quadro de fissura, um quadro de tristeza, né? Então ele precisa de uma nova dose ou de uma dose maior que ele consumiu para obter a sensação que ele deseja. E como o senhor resolve esses problemas, doutor, aí no seu consultório? A mãe de repente chega lá desesperada que o filho está fumando maconha ou caiu na cocaína ou até mesmo no crack. O senhor consegue resolver e restabelecer esse jovem aí para a família sem precisar interná-lo numa clínica? Bom, primeiramente, a gente faz aí uma avaliação completa desse paciente, né? Não é sempre que a gente interna, né? A gente só interna em casos mais graves, em que o paciente está fazendo um uso exagerado, constante, diário, ele não consegue parar, não consegue ficar abstinente, né? Perdeu completamente a autocrítica da sua situação, aí a gente providencia uma internação. Mas caso contrário, a gente consegue manejar dentro do consultório mesmo. Então a gente fornece orientações para esse paciente dos prejuízos que a substância vai fazer para ele. A gente trabalha a autocrítica dele, a gente faz ele enxergar tudo, os prejuízos que ele vem apresentando. Então a gente costuma fazer uma linha de vida desse paciente, como ele era antigamente, como era o desempenho dele no trabalho, como que era o desempenho dele nos relacionamentos e a piora que ele teve quando ele começou a fazer um uso mais intenso, né? Então a gente trabalha aí junto com o psicólogo em psicoterapia cognitivo-comportamental também. A gente elabora estratégias de prevenção à recaída para esse paciente. Então a gente faz toda uma mudança da rotina desse paciente para que ele não realize nenhum hábito que possa levá-lo a uma recaída. Tá aí, doutor Eduardo Ursolino, ao vivo aqui no nosso programa. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, doutor. Acho que a gente já falou de tudo um pouco. Eu vou deixar o restante aí para uma próxima oportunidade. Quem sabe daqui a um mês a gente consiga trazê-lo novamente aqui no nosso programa. Se tiver algo a mais que o senhor queira falar, fique à vontade. É muito importante a gente falar sobre saúde mental, né? Como eu disse no início do programa, né? Nessa correria, nessa vida louca que a gente vive, né? E uma das coisas, doutor, só para finalizar aqui, eu sei que o senhor deve ter mais compromissos ainda, né? Mesmo porque é sexta-feira, mas qual o conselho o senhor dá? Porque isso em outras oportunidades já falei, e eu gosto muito de bater nessa tecla, porque eu vejo muitas pessoas ficando doentes hoje com a rede social. A pessoa coloca uma foto, ela quer tantas curtidas, né? Se eu não curto a foto daquela pessoa é porque ela acha que eu não gosto dela, ou se eu dei o curtido não dei amei, né? Essa rede social, até que ponto ela é boa? Ela veio para trazer mais brigas entre amigos, famílias, né? Ainda mais quando tem aquela pesquisa aqui na cidade, né? De votação, né? Você votou no fulano e não votou em mim, votou né? Vira um rolo danado. Enfim, qual que é a mensagem que o senhor deixa hoje para as pessoas, principalmente as meninas que estão no Instagram, que querem curtidas, que querem essa fama, né? Essa falsa impressão que se dá de que todo mundo gosta dela porque ela tem 100 curtidas ou 1000 curtidas ou tantos seguidores? Bom, as redes sociais, elas têm a sua importância, né, para a gente se manter interconectado, para a gente ter uma informação de primeira mão, para a gente, enfim... Assistiu o doutor Eduardo aqui na IBTV, né? Exatamente. Muito bom. Para a gente buscar conhecimento, ela tem todas essas vantagens, né? Porém, ela tem as suas desvantagens também, que é uma necessidade de manter um padrão de vida ali, de aparência para as pessoas, um padrão de beleza, né? Que a sociedade exija, né? Então, quando chega nesse ponto, aí não é bom, tá? Então, a minha mensagem que eu gostaria de passar às pessoas é que façam uso das redes sociais o mínimo possível, tá? Que selecionem horários do dia para fazer uso dela e para que fazem o bom uso da rede social, que é para adquirir conhecimento, adquirir informação e se manter conectado com pessoas... que te façam bem, né? Exatamente. Familiares, pessoas que estão longe de nós, isso sim. Agora,
quando a pessoa busca muito padrão de beleza ou aparência ou excesso de curtidas, isso não é bom. Indireta, um dá indireta no outro. Exatamente. Já virou uma briga. Né? Exatamente. Então esse é o mau uso da rede social, eu recomendo que as pessoas não façam. Tá aí, se te faz mal, né, mantenha-se distante. Isso é a melhor coisa que existe. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Volte sempre que possível atender aqui a página IBTV, os nossos internautas, o pessoal que ficou aqui, né, fazendo as suas perguntas. Quem tiver mais perguntas também, né, pode mandar. Vai estar no YouTube também, depois você pode assistir na sua Smart TV. Quem for assistir depois, quem estiver chegando agora, tá aí com seus afazeres, coloca aí o celular, né, na pia aí, vai lavando a louça e vai ouvindo a gente, tá bom? Gente, muito obrigado. Doutor, obrigado e volte sempre aqui no nosso programa, tá bom? Eu que agradeço, Doni, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você. A conversa é sempre produtiva, tá? E muito obrigado de coração. E espero estar aqui novamente, porque para mim é uma enorme satisfação poder falar um pouquinho do meu trabalho e poder fornecer informações que possam ajudar as pessoas. Mas antes de ir embora, né, deixa aí o endereço da clínica, telefone, quem quiser fazer uma consulta com o senhor lá, qual que é o telefone e qual que é o endereço? A minha clínica fica na rua Rangel Pestana, número 509, fica em frente ao antigo Ciretran, né? Atualmente é clínica unitária, a gente fica de frente para eles. O telefone de contato é 99770-7544, pode estar falando com a Renata, minha secretária, e nós estamos à disposição para fornecer a ajuda necessária e sempre que precisarem. Tá aí, doutor Eduardo Ursolino, muito obrigado ao vivo aqui no Cidade Online. Quero agradecer mais uma vez a presença, aos nossos patrocinadores, Lojas Tradição, doutor Monzilo Laboratório, a Marmoraria Santa Cruz também está com a gente. Quero agradecer a Correto Tintas, o nosso muito obrigado também a Constru Fácil, junto com a gente no Cidade Online, o Alvorada Supermercados, o nosso muito obrigado também Atual Lab aqui no oferecimento junto com a IBTV no Cidade Online. Agradecer a você, amigo internauta de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Finalizando o programa de hoje com essa imagem linda de Santa Cruz do Rio Pardo, né? Olha só as imagens ao vivo do nosso céu de Santa Cruz, início de noite, 18h25, e a gente vai finalizando aqui o programa agradecendo a sua audiência, o seu carinho de sempre em mais uma semana. Excelente finalzão de semana para você, fiquem todos com Deus. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Cidade Online pela IBTV, conectada com você.